Olá, amigos viajantes, sejam bem-vindos ao canal do Correspondente Planeta. E esse é mais um vídeo e que hoje vamos debater um pouquinho, falar um pouco mais sobre os conceitos da ficção científica, Como vocês sabem, o meu canal aqui ele é dedicado aos assuntos como ufologia, civilizações antigas, falando também sobre realismo fantástico e ficção científica, Então vamos lá, gente. E vamos falar aqui os conceitos da ficção científica, É um termo criado em torno de 1926, por Hugo Gernsback, editor da revista Amazing Stories, O termo originalmente empregado por ele foi science fiction, posteriormente transformado para science fiction. Apesar de ter sido bem aceita pelo público e ainda hoje ser utilizado para designar praticamente todos os tipos de histórias situadas no futuro e em outros mundos, a expressão não é tão facilmente aceita por todos, Aqui ele designa um futuro, uma ficção científica, como se remate algo ao futuro, falando sobre o futuro, é muito baseado na ciência especulativa, do século XVI, mais ou menos, E dentro do conhecimento da ciência especulativa existia a magia, ao futuro. Existe uma ligação da magia e o futuro, porque é uma coisa especulativa, Então, apesar de ter sido bem aceita pelo público e ainda hoje ser utilizada para designar praticamente todos os tipos de histórias situadas no futuro, em outros mundos, a expressão não é tão facilmente aceita por todos. Uma das razões por isso refere-se à suposta impropriedade semântica das palavras utilizadas. As opiniões dos críticos também se dividem no que diz respeito à classificação das histórias. Nós sabemos que dentro da literatura universal, as histórias sempre teve, como fundamento, a especulação, e o fantástico, as fantasias, que se encontravam nos livros, na literatura principalmente, Vamos falar basicamente de literatura, A ficção científica como literatura, como uma arte literária, Uma obra literária. A ficção, a ciência, a magia, Desde o século XVI, E havia essa preocupação, também, e que vemos aqui o fantástico, Através dos contos, de magia, dos fenômenos, porque não existia uma compreensão, dos fenômenos, dos fenômenos naturais, e eram tidos como sobrenaturais. A mitologia, e entra tudo dentro da ciência especulativa, Interessante que vamos abordar eles abordam sempre essa tema, O que seria o fantástico, como seria o futuro, E às vezes ao mesmo tempo presente, Sempre, mas era sempre voltado ao futuro e à incerteza, E ainda não tinha, por exemplo, no fantástico, nos contos, do fantástico,
não tinha aquela preocupação sobre questões científicas, né? Como vemos hoje, certo? As coisas primitivas, né? Então, eram baseadas, eram narradas de acordo é, com essas crenças, né? Dos deuses, né? E os fenômenos naturais que muitas vezes acreditavam que tinham poderes, né? Os poderes de bruxos, magos, né? Principalmente. Vamos lá, dando sequência. Queria abordar também. Existe uma diferença de classificação de obras, né? O que você consideraria, por exemplo, uma obra de ficção científica, uma obra, né? Mesmo que seja ligados à especulação, né? A magia, né? E as viagens no tempo, principalmente, né? Os fenômenos naturais tidos como sobrenaturais, né? E existe, por exemplo, vamos pegar aqui um gênero do fantástico, né? Dos mundos paralelos, né? J.R.R. Tolkien, né? Em 1937 escreveu O Hobbit, né? Será que você consideraria, por exemplo, um livro, uma obra de Tolkien como uma obra fictícia, né? Ou um gênero do fantástico, né? Que também é um gênero literário, né? Um tipo de visão dos universos paralelos é aquela que geralmente é relacionada com a fantasia pura. A ação dessas histórias é totalmente situada no paralelo em questão, sendo preferido o mundo dos duendes e fadas e todos os seres existentes nas lendas da Terra. Não existem passagens, portas ou abordagens científicas de qualquer espécie. O mundo é que é mostrado no livro, sem necessidade de qualquer outra justificação, né? Aqui vemos não existe uma preocupação, né, sobre as questões científicas, né? Porque os livros das obras literárias considerado fantástico, né, não tinha como necessidade explicar, né, as tecnologias que existiam, né, como funcionavam as coisas, né? Apenas explicava a parte, né, sobrenatural, né? E os mitos, né, das fadas, duendes, né? E como vemos aqui, né? Se vemos uma obra como O Senhor dos Anéis, né? Existe no mundo paralelo, né? O autor cria um mundo paralelo onde existem as próprias leis, né? Entre duendes, dragões, né? O Senhor dos Anéis, né? Ele cita muito sobre a Terra-média, né? Vamos ler aqui a parte que ele fala, né? O Senhor dos Anéis, o Tolkien, elaborou um mundo autossuficiente, onde as leis naturais são completamente diferentes das nossas. Esse local, conhecido como Centro da Terra ou Terra-média, teve sua história, linguagem, sistema moral e social cuidadosamente elaborados por Tolkien. Duendes, elfos, anões, dragões, os hobbits, que são gente discreta e muito antiga, e até mesmo homens conhecidos como gentes gigantes, né? Homens gigantes,
vivem nesse universo fantástico, mas que em momento algum deixe de apresentar uma enorme coerência com as suas próprias leis, né? Poe Anderson, muito conhecido na ficção científica, também escreveu histórias desse gênero. Já em 1952, no início de sua carreira, publicava A Espada Quebrada, baseada nas lendas escandinavas sobre trolls, duendes, anões e dragões. Disse o mesmo que Anderson e Tolkien utilizaram-se das mesmas fontes de pesquisa, uma vez que os dois livros aparecem dois anões amigos, Durin e Dvalin, que são citados no catálogo de anões, incluindo nos primeiros volumes de Eldar Edda. Anderson participou daquela que foi considerado o mais fechado clube dos escritores do mundo, a Saga, também conhecido como a Associação dos Feiticeiros e Espadachins da América Limitada, aberto também apenas escritores do gênero capa e espada e feitiçaria ou fantasia, entre os quais estavam Michael Moorcock, Lynn Carter, L. Sprang de Camp, John Jakes, Fritz Leiber, Andre Norton e Jack Vance, né? Inclusive, né, nas aventuras de capa e espada, muito aparece, né? Não tem também essa preocupação com as tecnologias que haveria no futuro, sendo que em cada obra literária que aborda as aventuras de capa e espada, né? E também cita a presença de bruxos, né? Duendes, né? Vemos principalmente, né, nas obras de Simba, o Marujo, como no filme, né, Simba e Marujo, né, lutando contra seres gigantes, monstros, demônios e também com bruxos, né? Então vemos aqui apenas uma parte de como você pode, por exemplo, diferenciar de gêneros, né, literários, né? Claro que, por exemplo, você não classificaria também uma obra como Harry Potter, né? Não seria o caso de ser uma obra de ficção científica, porque ele não tem essas questões tecnológicas, né? E nem a preocupação com o futuro, né? Apesar que existe ali uma ciência, a magia, de um outro modo, né? Não era, aliás, a ficção e a magia, né? Então, as obras do Senhor dos Anéis não abordam os problemas científicos, mas preocupada em mostrar as ações, os comportamentos de duendes, elfos, hobbits, num universo fantástico dessas criaturas, né? Então é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui, né? Espero que tenham gostado do tema e futuramente iremos abordar um pouco mais sobre a questão e os conceitos da ficção científica. Então, só para deixar claro, né, a gente saber se localizar, situar, né, quando lemos uma obra de ficção científica e quando vemos um gênero literário fantástico, né? Então ficamos por aqui, gente. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Valeu!